Senhores, beleza? É o Alex, então para mais um vídeo aí. De novo aí na questão evangélica, complementar algumas coisas que eu falei no vídeo de ontem sobre a questão da... Seria um pouco sobre a questão da justificação de pecado, mas não é só isso, era mais sobre a questão da eventual covardia. E sim, eventualmente eu confesso que eu talvez realmente tenha menos coragem do que os cristãos frios, que eventualmente aí reconheceram seus próprios pecados, mas é aquela coisa, talvez se eu tenho um comportamento morno, e sim, eu seria eventualmente mais repreensível do que um cristão frio, mas lembrando que um outro problema, mais seria um descrédito, mais um fator contra, né, seria avaliando os prós e contras em relação ao cristão frio, mais um argumento contra o fato da gente poder fazer a escolha do cristão frio, em relação mas você está confessando seu pecado, mas não é só, mas aí você também tem que pensar nos resultados, e é essa mais uma das razões. O medo não era de confessar o meu pecado para me tornar um cristão frio, até porque isso eu já fiz. O problema é qual seria necessariamente o resultado da atividade fria que eu eventualmente aceitaria ou estaria recebendo da parte de Deus. Muitas vezes a atividade fria ela pode ser maçante e boçal. Mesmo, talvez até algumas atividades evangélicas. Você pega ali, se realmente isso fizer algum sentido, e o apóstolo Paulo foi um cristão frio, né, mesmo ele teve muitas dificuldades, então mesmo para isso você tem que ter muita coragem para executar. Eu reconheço isso, acho que até eu cheguei a falar em algum vídeo que realmente não é uma coisa que seja um mau testemunho. Não, eu falei isso no vídeo. Né? Então falam ali para provocar. Eu reconheci isso, ao mesmo tempo em que muitas vezes o que pode ser um fator contra, um fator de não perda de tranquilidade espiritual, um fator de desânimo em relação a qualquer atividade fria, seria talvez aí injustamente a questão, ou justamente porque a pessoa também escolheu isso, seria a questão da atividade fria poderia ser chata. Então não é que eu tenho medo de confessar pecado. Você não quer confessar os pecados, não quer viver aceitando que precisa de Cristo. Não, isso é porque em relação a alguns pecados eu consigo não cometer. Então não faz sentido. Que já vai me levar ao próximo ponto, mas eu digo assim, a atividade fria pode ser a massa de boçal, mesmo evangélica. Pegue, por exemplo, o canal do Nando Moura. Sempre aquele vídeo, sempre aquele padrão. Então isso eu não gosto. Seria uma coisa muito continuada, o tempo inteiro ali, argumentos políticos, muitas vezes argumentos maçantes, argumentos boçais, um jeito, eu acredito que seja, e eu concordo com isso, um jeito estúpido de falar. Não concordo que deva ser falar desse jeito, mas concordo que a atitude é uma atitude muito exagerada, muito maçante, muito boçal. Eu acho que muitas vezes não seria a minha forma de executar a frieza espiritual. Se essa for a única forma de executar a frieza. Eu acho que Paulo não costumava fazer isso. Acho que, inclusive, em muitas das situações não há realmente justificativa para tal comportamento inadequado. E é o que eu já falei no canal. Muitas vezes não é apenas em relação ao reconhecimento do pecado e você reconhecer que você precisa de Cristo para poder sobreviver e, portanto, reconhecendo o seu pecado, e por isso você seria justificado porque você eventualmente tinha algum tipo de bom motivo para eventualmente cometer os seus pecados. Mas não, porque, só retomando um outro ponto, é que tem que se lembrar que muitas vezes a pessoa tendo a oportunidade de cometer um pecado com justificativa, que seja talvez da sua própria natureza corrupta, mas muitas vezes sim, a pessoa pode acabar escolhendo comportamento manso. Mas isso é uma coisa desonesta. É sobre isso que eu vou falar agora. Como se a mansidão estivesse sendo utilizada para esconder o seu próprio comportamento. Não se a pessoa concordar. Algo que já falei no canal. Não é porque eu me irrito em situações, eventualmente uma situação de pressão, em situações de pressão, é que necessariamente surge a verdade do coração da pessoa. Não, muitas vezes alguma situação do cotidiano que não é uma situação de pressão, também pode denotar a própria personalidade da pessoa. Eu, eventualmente, quero ter um comportamento manso com uma pessoa. E poderia ter justificativa de fazer o contrário. Mas por que não aplicar a mansidão? Principalmente numa situação em que, eventualmente, é depressão. A pessoa, muitas vezes, numa situação de depressão, ela pode acabar cometendo um pecado justificado. Isso não quer dizer que, no cotidiano, ela também não possa ser uma pessoa mansa. E ela concorda com isso, ela gosta disso. Então, tá entendendo? Não é só a situação de pressão. Você tem que analisar, poxa, mas o cotidiano, a pessoa também concorda com a mansidão, ela tem um outro comportamento. Isso também é verdade. A mansidão também é verdade, não é só a questão
Não, ali temos que demonstrar toda a sua raiva espiritual porque isso é mais sincero. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser, muitas vezes você está fingindo, está forçando inclusive uma situação em que você está utilizando muitas vezes a sua própria raiva espiritual como uma fachada de uma pessoa que está desejando a mansidão espiritual e acaba talvez aí não tendo a coragem, efetivamente, de sacrificar muitas vezes a sua raiva para poder buscar um comportamento um pouco mais adequado, um pouco mais tranquilo. Né? Ali eu não tentando inverter a situação, não, porque você está tentando esconder ali o seu verdadeiro ser de pecado, tentando colocar uma fachada de mansidão. Não, acho que é justamente o contrário. Muitas vezes o nosso coração anseia por mansidão e a gente está colocando uma fachada de raiva. Eu acho que é justamente o contrário. Eu me aceitei como pecador. Pois é, mas eu, em situações que eventualmente eu tenho raiva, eu concordo com a mansidão. Eu não estou nem ansiando pela mansidão dentro de mim. Eu concordo que nós devemos buscar a mansidão e devemos buscar a paz espiritual. Eventualmente até a conciliação. É o que diz a Bíblia, inclusive. Eu acho importante que é justamente o contrário. Pode acontecer justamente o contrário. A sua impressão é que a verdade sobre minha personalidade não é verdade nas situações de mansidão também. Em situações de mansidão também pode haver verdades. Também são contidas verdades. Também no cotidiano. Também na mansidão. Pode-se dela gostar. Isso não é necessariamente falso. Você quer, na verdade, manifestar a sua raiva espiritual, mas você está usando a máscara da mansidão. Não, eu concordo com a mansidão. Eu já tive várias situações de unção com a mansidão espiritual. Eu fico triste que as outras pessoas eventualmente não verifiquem dessa forma. Porque a pessoa não quer se confessar o pecado. Não, eu já confessei todos. Eu tenho momentos de raiva? Eu tenho também. Agora, eu não posso deixar de buscar, por causa da minha raiva espiritual, aquilo que é o mais correto. Tem um comentário que eu vi numa... Não sei se seria exatamente uma live, um bate-papo que o Nando Moura estava fazendo, aqui junto com o Fábio Rappi e um outro cara, que eu não lembro o nome, e eu achei um comentário assim, totalmente negado desse Fábio Rappi, dizendo assim, a pessoa pública pode falar qualquer coisa. E muitas vezes, não talvez nesse sentido de qualquer coisa, mas assim, o político, na verdade o político é o que mais, ele colocou o intelectual público, a pessoa pública e o político. Só que o político, na verdade, é o que mais gosta de humanidade desses três. O intelectual ainda vai ter que cuidar com aquilo que ele está falando, porque ele está fazendo um livro técnico. Então, a pessoa pública, quando eventualmente falasse de maneira pública, ela não teria tanta responsabilidade, não poderia ser tão cobrado, às vezes pelo calor do momento do que a pessoa está falando, em relação àquilo que ela fala, se aquilo é verdade ou não. Olha, eu não... Se isso for verdade, eu não concordo, mas se isso for verdade, em relação ao que esse Fábio Rappi falou, eu não concordo pelo seguinte. Então a pessoa pública poderia falar qualquer coisa, só por causa do calor do momento. Mas isso talvez, inclusive, caracterizaria motivo torpe em relação a uma injúria, calúnia ou difamação. Então eu posso eventualmente levantar uma injúria contra uma pessoa, simplesmente porque eu sou uma pessoa pública, então eu não posso ser totalmente avaliado por aquilo que eu falo. Já o intelectual público, também ele já está pensando mais sobre aquilo que ele está escrevendo, então ele vai ser avaliado por aquilo que ele escreveu, ou mesmo fala. Eu não concordo com isso, acho que não. Cada um é responsável por aquilo que fala. E o político na verdade, talvez ele esqueceu, para mim ele é o mais protegido de todos porque ele tem imunidade. Então ele é o que mais pode falar dos três. Né? Agora a pessoa pública daí tem que ser protegida. Não, se ele falou uma bobagem. Aliás, mesmo os políticos seriam vítimas no sentido bom, não no sentido de que seria uma injustiça contra eles. Eles seriam aí vitimados pela comissão de ética, caso falem uma asneira muito grande, principalmente contra outro deputado. Então eles também têm limite em relação às suas imunidades parlamentares. Então não concordo. Que realmente se possa, cada um possa ter a coragem de eventualmente adotar a postura que deve ser realmente necessária. Você não tem a coragem de executar o pecado? Sim, mas eu posso ter a coragem de sacrificar o meu pecado. E essa é uma grande coragem. Se você teve mais coragem que eu em relação ao comportamento frio, pô, parabéns para você. Mas ainda assim é um comportamento que eu considero inadequado. Não que o morno seja bom. Não que o morno seja bom. Mas a possibilidade de sacrifício do pecado, todos são pecadores. Só porque todos são pecadores não quer dizer que eu preciso ser pecador também. Eu posso tentar sacrificar o que há de mau comportamento na minha personalidade. Não há problema nenhum. Há a possibilidade da purificação total em relação à corrupção humana e, claro, não é apenas, resumindo aqui o que eu falei, não é apenas numa situação de pressão que você vai conhecer uma pessoa. No cotidiano, muitas vezes sem pressão, você também vai conhecer essa pessoa. Não é só nas situações de raiva que você vai verificar a verdade sobre essa pessoa, nas situações de mansidão também.
Não é só no conflito, no embate, ou numa situação de pressão, que se faz, um homem que se faz um bom cristão. Acho que é justamente, não digo talvez da palavra equilíbrio, mas nas duas situações. Eu não posso dizer que uma pessoa é falsa, porque no momento ali do cotidiano normal dele, que ele não estava numa situação de pressão, ele agiu de maneira mansa. Isso é falso, porque ela não gosta da mansidão, por exemplo. Ela está usando a mansidão para esconder o pecado. Não, ela está sendo sincera, ela gosta daquilo. Eu também. E eu pretendo, inclusive, trazer para situações de embate a minha própria mansidão. E muitas vezes pode ser, infelizmente, não sei se é o caso do Nando Moura, às vezes até pode parecer um pouco ser, que a pessoa tem uma certa raiva, muitas vezes até justificada, confesso, mas muitas vezes essa raiva pode sim simbolizar uma fachada para esconder um profundo desejo de mansidão e de reconciliação que a pessoa pode ter. Não sei se é o caso do Nando Moura ou de outras pessoas, então, que nós possamos retirar aí desse vídeo as melhores conclusões. Deus é bom, que nos ajude a interpretar as coisas, as situações da vida. Valeu!